paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Peter. Sou aqui da cidade de Itaém, da Assembleia de Deus Ministério de Santos. Gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Eliardi Galdino. Eliardi, quanto tempo você leva para ler um livro inteiro? Existe alguma técnica para não ficar tão cansativo para ler o livro? Você intercala o livro que você lê com a Bíblia ou você foca neste livro e vai até o final? Uma outra pergunta que eu queria fazer dentro dessa mesma pergunta é se você costuma fazer um resumo dos livros que você lê e usar nas mensagens para pregar. Tá aí a pergunta aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Bem-vindos a mais um vídeo, né? A mais um Fala Inscrito. Quero agradecer ao evangelista Peter de Itanhaém, Baixada Santista, São Paulo. Obrigado pela pergunta. O evangelista Peter está sempre aqui interagindo com a gente nos comentários, né, engajando legal. E vocês também que estão assistindo têm toda a liberdade aí de comentar aqui embaixo, fazer perguntas, dar ideias de vídeo, tá, gente? Com calma, depois eu vou pegando e vou respondendo vocês aí. Tá bom? Bom, primeira pergunta, porque na verdade ele fez 4 perguntas em uma, mas eu gostei que foi tudo muito rápido. É uma mini entrevista na realidade, né? Isso aí, mas eu gostei muito porque ele foi muito sucinto e objetivo nas perguntas dele. Primeira pergunta, sobre quanto tempo eu levo para ler um livro, ele perguntou, né? Bom, primeiramente depende muito do tamanho do livro, né? E também da minha disponibilidade. Para quem não sabe, eu não fico o dia todo gravando vídeo no YouTube, gente. Embora eu esteja muito frequente e atuante aqui no canal, hoje eu divido a minha atenção em pregar e preparar mensagens. Para quem sabe o que é pregar e preparar mensagem, sabe que uma mensagem não se senta em 5 minutos, não se prepara. A pessoa que fala isso, sentei em 5 minutos, fiz uma mensagem, para mim é uma pessoa que não tem o menor conteúdo, que não sabe o que é sentar e auscultar, investigar e destrinchar um texto. Porque para pregar uma boa mensagem bem pesquisada, você demora muito tempo, você perde muito tempo. Segundo, eu divido a atenção com os meus estudos acadêmicos, né? No caso, trabalhos, né? Que eu sempre estou fazendo. Eu terminei os meus créditos lá no mestrado, mas eu estou fazendo 2 matérias extras. E aí tem trabalhos para a gente fazer. Então, divido a minha atenção com isso. E outra coisa, eu também estou na fase agora de construção da minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho muita coisa para ler, muita coisa para resumir, para eu construir, né, a minha dissertação. Então, eu divido minha atenção com pregar e preparar mensagens, né? Os meus estudos acadêmicos, eu tento o máximo possível nunca se esquecer do momento devocional, de oração e leitura bíblica, porque isso é insubstituível e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba deixando isso para segundo plano, tá? E é muito importante a gente não deixar isso para segundo plano. E também divido meu tempo em gravar vídeos. Eu subo 4 vídeos toda semana aqui no YouTube, né? No canal aberto, um quinta e um segunda-feira e um quinta-feira. E no canal fechado, um sexta e sábado, né? Que é o canal de membros. Inclusive, você já pode fazer aí, né? Se desejar, obviamente, considere se tornar um membro do nosso canal. Bom, e quinto, ler livros aleatoriamente, que são aqueles livros que eu gosto de ler, tá? Então, eu divido muito a minha atenção diária nisso daí. Eu tento estabelecer um dia para cada coisa, para não me embolar nas minhas responsabilidades e obrigações. Primeiro o dever, depois o lazer, tá? Mas, respondendo a pergunta do evangelista Peter, a primeira pergunta, se eu ler um livro de 300 páginas em uma semana, se eu só ler o livro em uma semana, eu consigo ler um livro de 300 páginas tranquilo. Isso eu não tô falando ler atrapalhadamente, na correria não, eu tô falando ler com calma, devagar. Em uma semana eu leio um livro de 300 páginas. Só que, é o que eu tô falando, se eu tiver com um monte de coisas para fazer, eu não consigo, obviamente. Isso eu tô dizendo que só para ler, tá, gente? Um livro de 300 páginas eu demoro uma semana mais ou menos, lendo tranquilamente ali.
Outro sim, se eu for ler e resumir, que eu faço muito isso, eu já vou responder outra pergunta dele aí, né? Eu demoro mais de um mês, porque o meu resumo, ele funciona da seguinte forma: eu li uma parte forte no livro, né? As melhores partes, eu vou lá e faço um resumo. Segundo o autor fulano de tal, abre parênteses, né? Ano da obra, nome da obra, página tal, fecho e aí eu boto o raciocínio do cara. E às vezes eu faço no formato nota de rodapé, porque existem dois formatos acadêmicos. Autor data, né? Por exemplo, Champlin, né? Vírgula, ano 2000 e tal, por exemplo, página tal. E eu gosto mais agora de fazer modelo nota de rodapé os meus resumos. E aí, se eu for ler um livro de 300 páginas fazendo o resumo, eu estou acabando de fazer isso agora em um livro, né? Eu demoro mais ou menos um mês. Eu estabeleci em abril ler um livro de 300 páginas, né? Para minha dissertação de mestrado. É um dos livros mais importantes lá, 300 páginas, e eu fiz isso, tá? Então, se for só o livro, uma semana eu consigo ler tranquilo. Agora, se for para ler e resumir de forma mais acadêmica, que eu gosto muito de fazer isso, não só para trabalhos, mas particularmente também, aí eu demoro um mês, porque é uma leitura devagar, nota para, e aí eu levo mais tempo. Segunda pergunta dele, existe alguma técnica para não ficar cansativo para ler um livro? Não existe técnica, isso é muito importante a gente ressaltar. Existem técnicas de leituras rápidas, mas não vai te fazer ficar menos cansado, gente. Deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante pra gente. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energias. Isso é comprovado cientificamente pela neurociência. Ou seja, o nosso cérebro, ele gosta de zona de conforto. Ou seja, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto vai nos causar incômodo. Ou seja, ler não é algo legal, ler é algo cansativo, extenuante. Ler não é algo que vai te dar prazer, a não ser quando você já tem um hábito de ler, tá? Mas se você não tem um hábito de ler, vai começar a ler, isso é muito cansativo, é extenuante e para algumas pessoas até muito irritante, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você gosta mais de ver Netflix do que de ler um livro? Simplesmente porque a TV, ela vai te dar as imagens e o raciocínio todo mastigado. Você não vai ter que raciocinar, você não vai ter que queimar neurônios, você não vai ter que... Eu não sei nem se essa linguagem é certa, queimar neurônio, mas a gente brinca, né? Tô queimando meus neurônios. Você vai ter que gastar massa cinzenta para ver Netflix? Claro que não. A Netflix vai te dar tudo mastigado, tudo explicadinho. Agora, ler não. Ler, você sai da zona de conforto. Porque para ler, você tem que se desligar daquilo que está na sua volta. Você tem que se desligar o WhatsApp. Tem que sair do YouTube. Tem que parar tudo e se concentrar. Caso contrário, você não vai conseguir lograr êxito naquilo que você está fazendo. Então, você vai forçar a sua mente para conseguir entender aquele texto. Muita gente não sabe, eu estava até explicando para um amigo agora, recentemente, né? Na verdade, um membro aqui do canal, eu estava explicando para ele que muitas pessoas são analfabetos funcionais. O que é isso? São pessoas que terminaram o 2º grau, concluíram o ensino médio, mas por não terem um hábito de leitura, elas leem e não conseguem entender aquilo que elas estão lendo. Isso se dá por falta de hábito de leitura. Tá? Então elas leem um texto e não conseguem ler. Outros sim, às vezes para conseguir ler tem que fazer um esforço muito grande, uma concentração muito grande. Você quer ver uma prova disso que eu tô falando aqui? É só você pegar uma pessoa, mandar ela ler um texto e fazer uma redação. Ela vai ter que ler aquele texto, entender o texto, para construir um pensamento a partir da leitura daquele texto. A maioria das pessoas que começam a fazer faculdade, elas têm muita dificuldade de fazer resumo porque ela lê, acha que entendeu, mas não entendeu. E aí, na hora de resumir, é que mostra se você realmente entendeu ou não aquilo que você está lendo. Percebe? Uma pessoa que tem hábito de ler muito, ela tá automática ali, ela lê, entende e já faz resumo tranquilamente. Mas uma pessoa que não tem hábitos de ler, ela vai passar um sufoco para fazer isso. Portanto, gente, leitura é hábito. Não existe
técnica para fazer a leitura mais confortável. A gente sabe que existem livros que são bons, né? Que são leituras fluidas, que fluem, mas tem livros que já são mais truncados, que carregam mais uma linguagem filosófica. Por exemplo, tem um livro do Moltmann, né, um teólogo, chamado Trindade e o Reino de Deus. As primeiras partes desse livro, eu gosto muito do livro, mas as primeiras partes do livro ele usa muita linguagem filosófica. Então, para você entender o texto, você tem que parar e tentar entender ali. Por exemplo, a palavra ontologia. O que é ontologia? Aí você tem que parar e ir lá no dicionário para descobrir o que é ontologia, tá? E entender aquilo que o autor do livro, da obra, está comunicando. Quando o autor é de uma erudição muito grande, que ele usa um vocabulário muito rico, as pessoas que não estão acostumadas a ler, elas têm dificuldade. Por exemplo, um teólogo que é muito bom, mas que tem muita... as pessoas têm muita dificuldade de ler ele, é o tal do Paul Tillich. Ele é bom, mas não é todo mundo que consegue ler e compreender ele, tá? Então é isso, gente. Leitura é hábito. Não existe uma técnica para fazer a leitura ficar mais gostosa. Isso é hábito. Quanto mais você lê, mais você vai começar a entender os textos, vai começar a interpretar os textos e vai se familiarizar mais com esse texto. Se o livro for bom, for uma leitura leve, fluida, você vai correr bastante com a leitura. Se for um livro de linguagem mais técnica, científica, muito acadêmica, aí você vai ter que parar e buscar definições de algumas palavras, e isso vai tornar a leitura ainda mais cansativa. Quem tem hábito de ler, ler tranquilamente, mas eu vou dizer que ler nunca foi zona de conforto, tá, gente? Tem que gastar, se gastar e se deixar gastado nesse exercício da leitura. Isso é muito importante vocês entenderem isso. Sobre a questão de intercalar a Bíblia e o livro, eu faço sim isso. A Bíblia, para mim, ela é uma prioridade. Gente, por mais que existam livros fantásticos que tragam um contexto histórico bíblico, que tragam definições de originais, uma série de coisas, nenhum livro substitui as escrituras sagradas. Portanto, ela para mim vai sempre ser uma prioridade. Em outras palavras, ela vai ser insubstituível. Dito isto, eu intercalo sim a leitura bíblica com a leitura de livros, tá, gente? Eu faço eu intercalo sim, isso é muito importante. É a terceira pergunta dele aí. E a quarta pergunta, para fechar a linha de raciocínio, né, do que ele me perguntou, se eu faço o resumo dos livros que eu leio. Faço o resumo de muitos livros que eu leio, e não estou falando só a nível de obrigação acadêmica, mas livros particulares que eu compro, acho bom, eu leio e, cara, gostei do livro, me encantei, criou uma simbiose entre eu e o livro ali, uma afinidade, uma comunhão. Eu falo, cara, esse livro é muito bom, ele tem muitas informações históricas, gostei muito do livro. Eu já paro, nem termino o segundo, nem vou pro segundo capítulo. Eu já paro imediatamente, pego o computador, ligo, volto à leitura e começo a fazer resumo de livros. Agora tem livros que eu leio que é bom, mas é um livro que não tem tanta informação, tanta riqueza de detalhe, aquela coisa mais suculenta, apetitosa, né? Pra gente que gosta de estudar. Então eu leio e faço algumas marcações e não me importo muito. Mas quando o livro é top, daqueles livros tops, aí, gente, eu leio e faço resumo sim, tá? Em muitos livros, eu faço isso em muitos livros. Na verdade, a maioria deles, porque meus livros, né, eu gosto muito deles. Minha esposa brinca comigo e fala que eu tenho mais ciúme do livro do que dela. Então, gente, eu uso sim esses resumos tanto para preparar mensagem quanto para preparar aulas, né, que eu também dou aula. Então eu uso sim esses resumos, na verdade, porque antigamente, quando eu comecei a ler, né, que eu criei um hábito de ler, em 1999, eu tinha 14 anos de idade, faz a conta aí pra tu ver qual é a idade minha agora. Eu tinha 14 anos de idade, em 1999, foi quando eu comecei a despertar para a leitura, né, e aí eu ia lendo livros atrás de livros, eu comecei a criar um hábito. No começo foi difícil, como eu falei aqui, leitura é hábito, mas depois eu peguei o ritmo, comecei a ler muito. Aí, no final de um ano, eu tinha lido vários livros e eu falei, caramba, eu já li tantos livros, mas eu não consigo guardar na minha mente tudo que eu li. Então, o que eu tinha que fazer? Eu comecei a pensar em registrar essas leituras.
E antes de entrar no mundo acadêmico, eu comecei a pensar, tudo que eu leio eu vou fazer resumo. E aí nessa época eu fazia na mão. Eu ia lendo e fazendo resumos nas mãos. Hoje não, eu já leio fazendo direto no computador. Tô lendo, parei. Não, essa parte aqui eu faço um resumo. E no final eu tenho um resumo de um livro. Quando eu preciso pregar, buscar alguma informação para dar aula, para pregar, né, para somar alguma coisa que eu esteja fazendo, até academicamente falando, eu vou lá nos meus arquivos. Ih, rapaz, isso aqui tá nesse livro aqui. Aí lá eu já tenho tudo. O autor fulano de tal elucida que. Aí tá lá a página, o nome do livro, o ano da obra, as referências bibliográficas, tudo certinho. É assim que eu faço, tá? Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E que esse vídeo seja dica para vocês aí também, que estão começando nesse mundo de leitura. O meu conselho para vocês é: comprem livros, invista na leitura. Eu costumo dizer que o teu ministério é do tamanho do teu investimento. Quanto mais você investe nas coisas de Deus, mais Deus vai investir em você também. Isso é muito importante guardar na tábua do seu coração, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aí, a resposta para o evangelista Peter, e também dicas, né, que eu acabo dando aqui dentro desses vídeos que eu faço. Se você gostou, gente, é de graça, 0800, na camaradagem. Deixa o seu like aí. Você que ainda não é inscrito, tá sempre aqui no canal, se inscreva no nosso canal, dá moral, o dedo não vai cair, é só apertar aí, inscreva-se, tá? E ativa o sininho, todas as mensagens para receber todas as notificações de mensagens. Não esquece de entrar nos cards finais aqui assim, tá? E dessa forma a gente coloca um ponto final no Fala Inscrito, a nossa resenha, mas ela continua aqui embaixo com você nos comentários. E considere se tornar um membro do nosso canal. Nós temos o membro Talmidim, que você paga R$ 6,99, tem direito a 1 hora de aula semanal, tá? E nós temos o membro More, que é um membro que você paga R$ 19,99 e tem direito a 1 hora de aula semanal e as apostilas de todo o conteúdo que a gente coloca lá no canal de membro. Isso me dá um trabalho pra caramba pra fazer. E eu envio para o pessoal aí, tá bom? Então considere se tornar membro, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo aí, tá? E aí deixa todo mundo nos comentários aí, vamos interagir, deixa ideia de vídeos que vocês querem que eu grave, coloque aí, falem bastante aí que eu leio tudo, tá? E tento responder o máximo de pessoas que eu posso no tempo vago que eu tenho. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo.